Nós temos hoje aqui no Telescópio o quadro Contraponto, esse quadro que o pessoal tem gostado bastante, tem sempre participado aqui com a gente. Hoje nós trazemos duas pessoas, duas personalidades aqui da cidade para conversar a respeito dos assuntos que estão acontecendo nestes dias, né? Então traz aqui as suas opiniões, algumas vezes algumas opiniões divergentes, às vezes convergentes, mas sempre para conversar principalmente aquilo que acontece na nossa cidade. Então hoje no nosso Contraponto nós temos aqui o Flávio Krug, ele que é empresário aqui de Itapetininga, e também o Teodoro Anastasiades, o grego aqui de Itapetininga, que o pessoal conhece como grego, que eles vão conversar com a gente aqui a respeito desses assuntos de Itapetininga, São Paulo e também de todo o Brasil. Então, primeiramente, boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde, grego. Estamos aqui para levar informação para a população. Conte conosco, vamos fazer um bate-papo de alto nível, para ajudar o povo aí a se informar e tomar partido de cada situação aí. Muito bem. E Grego, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Um grande prazer conversar com você. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos telespectadores, aos itapetininganos e aos itapetininganos, que eu sei de muitos, né, que vêm a gente bem de longe, né, que moram em outros lugares aí. Nós estamos aqui em Itapetininga num dia um pouco frio, né? Frio, mas bonito. Vamos lá, Guto. Vamos lá, então. Lembrando, então, que o Contraponto nós temos 3 minutos para cada participante responder, né? As perguntas são feitas por rodadas, então eu faço uma pergunta, os dois respondem. Lembrando que a cada pergunta, a cada rodada é alternado quem começa respondendo, quem responde depois. E também lembrando que cada participante ele pode usar esses 3 minutos até em 2 vezes, ou seja, não precisa usar os 3 minutos de uma vez. Ele pode usar 2 minutos, guardar 1 minuto para depois, usar 1 minuto e guardar 2 minutos para uma tréplica depois. Então fica aí a encargo do participante aqui com a gente. Então vamos iniciar aqui, inicio com você, Grego, perguntando aqui, primeiro já trazendo também um dado, né, que foi as bancas hoje, o Correio de Itapetininga, trazendo aí que Itapetininga registra mais de 300 casos de coronavírus. Então, diz aqui um trechinho, eu vou ler um trechinho da matéria, diz que Itapetininga passou a marca de 300 casos de coronavírus, até o momento são 330 casos, sendo 23 mortes. A 23ª em decorrência do Covid-19 foi confirmada na tarde da terça-feira, dia 7, segundo a Prefeitura, era um homem de 55 anos que estava internado no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes e não tinha doenças pré-existentes. Com esses dados, vamos dizer assim, com a cidade chegando nesses números, Grego, você acredita que Itapetininga está no pico do Covid-19 ou ainda as coisas vão piorar um pouquinho? Bom, eu acho que, tomara que não piore, mas eu acho que está no pico e vai continuar assim ainda. A gente vê aqui a nossa região toda, né? Infelizmente, né? O povo não seguiu as regras, né? Que foram impostas na primeira vez, né? Talvez a gente estivesse bem melhor, não só Itapetininga, mas toda essa região nossa, né? E tivemos que fechar, sabe? Um grande erro. Erro não, né? Uma coisa que jogou contra, eu acho, são as eleições municipais deste ano. As eleições municipais, né? Os políticos das cidades, né? Foram forçados aí. Claro que a gente entende que o comércio tem que trabalhar, o emprego é importante, contas, né, a pagar e outras coisas, mas forçar os políticos, né, a obedecer às pressões, a ceder, né, com as pressões aos políticos. E tanto é que o Dória, né, agora, logo que foi marcada a eleição, porque havia esperança que não tivesse eleição, nós vimos que reabriu aqui para São Paulo. E, na minha opinião, também não adianta essa, entre aspas, conversa de nós temos leitos, então vamos relaxar. E o pior de tudo é o exemplo que veio de cima.
O exemplo de ver de cima atrapalhou muita gente, né, que gosta ou votou no Bolsonaro, seguiu aquela coisa horrível, coisas erradas que ele falou sobre a doença. E saíram na rua, sem máscara, sem proteção, enfim. Eu acho que nós vamos sofrer mais um pouco, mas nós vamos superar. Tudo é superado. Tomara que não aconteçam mais óbitos, entendeu? Muito bem. Passando agora aqui para o Flávio. Flávio, só recapitulando então, mais 300 casos, ontem chegamos então a 330 casos, 23 óbitos aqui na cidade. Você acredita que nós chegamos ao pico da doença aqui em Itapetininga ou as coisas ainda podem piorar? Então, Guto, eu não acredito que... Eu acredito que nós estamos num avanço grande dessa pandemia, mas eu acredito que dá para equalizar. Temos condições de, entre união de federal, estadual e municipal, fazer a coisa ficar mais leve para a população. E, assim, eu vejo que, por parte do âmbito municipal aqui, as providências estão sendo tomadas a contento. A prefeita não está se negligenciando a nada com relação à saúde, muito pelo contrário. Como nós já mencionamos aqui, o hospital de campanha ele existe como um seguro de automóvel, um seguro saúde. Você paga, mas no sentido de não utilizar. E tomara que não se utilize na lotação máxima. Tomara que seja só realmente algo para ficar na retaguarda aí como apoio. Mas, infelizmente, já está sendo utilizado esse hospital de campanha. E ainda bem que nós temos ele, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma negligência do âmbito municipal. Do âmbito estadual, como o Grego falou, eu acredito que teve um time aí errado, no sentido de alarmar, de gerar pânico e tal. Agora ela para estar sendo fechado tudo, e não naquele momento que foi fechado anteriormente. Então, assim, a culpa não é somente da população. A população precisa se sustentar, precisa trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro, precisa fazer as coisas acontecerem. E não tem como certos profissionais ficarem em casa. Eu mesmo não fiquei, infelizmente não consegui. E como eu falei no último programa, toda a minha família se infectou. Pai de 80 anos, mãe de 79, eu com 47, a esposa com 41 e minha filha com 13. Então somos 5 pessoas que tivemos positivados o Covid-19. Graças a Deus, para nós foi praticamente assintomático. Saímos desse probleminha aí com louvor. Mas na hora que você recebe a notícia, dá um certo susto. Você fala, pô, eu tô bem hoje, mas e amanhã? Será que eu vou acordar bem? Então dá um certo pânico, aí uma certa preocupação. E nós, como pilares da família, nós temos que acalmar todos, tranquilizar. Tivemos um bom respaldo do âmbito municipal novamente. Eu acredito que o povo unido, tomando as medidas de segurança necessárias, nós vamos sair dessa aí com êxito, com louvor, e vai dar tudo certo. Os comerciantes estão sendo responsáveis, estão usando tudo que pode usar da área de segurança para poder afastar a população, para poder usar álcool em gel, máscara, e vamos sair dessa com louvor, eu acredito nisso. Muito bem. Grego, você tem 17 segundos ainda para complementar a respeito desse assunto, caso queira complementar mais algum, pode falar. Não, eu acho que agora com o povo se conscientizando, eu vi saindo na rua, porque a gente saía de carro, né? Uhum. Eu sou, pela idade, a gente é de risco, eu consegui ficar em casa, mas a gente via muita gente sem máscara, e agora estou vendo com máscara. Tempo. Estou vendo o comércio assim mais fechado. Mais cuidadoso. Muito bem. E Flávio, 18 segundos, Flávio, por favor, se quiser complementar ainda. Realmente, o Grego tem razão. O pessoal está um pouco mais zeloso para com a saúde. Tudo que é imposto, as pessoas, infelizmente, acatam de modo mais fácil. Mas é muita desinformação desencontrada. Tem especialista que fala que a máscara é prejudicial. Então, o que está faltando mesmo para o povo é informação. Muito bem. E passando agora aqui
para a nossa segunda rodada de perguntas. Iniciamos com você aqui, Flávio. Só antes, já trazer aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente, né? Eu citei 330 casos, esses são os dados de ontem. Os dados de hoje já trazem 337 casos confirmados aqui em Itapetininga. Nós vamos trazer para você o boletim completo depois, ainda nessa edição aqui do Telescópio. Mas já passando para a próxima pergunta, que seria a respeito de uma moção que foi aprovada. Então nós tivemos na última sessão ordinária, dia 8 de julho, a Câmara Municipal de Itapetininga aprovou a moção de autoria do vereador Dudu Franco, subscrita por todos os vereadores, solicitando ao governo do Estado de São Paulo a revisão em caráter de urgência do Plano São Paulo, com a finalidade de autorizar o funcionamento de academias, estabelecimentos esportivos, atividades de professores de educação física, personal trainer, dentro das normas de segurança e higienização. Então, o Dudu, ele colocou nessa moção aí todos os prejuízos desses setores, o faturamento deles, que estava sendo totalmente prejudicado, e solicitou também a criação de um programa de auxílio financeiro para esse setor. Como você avalia essa medida tomada aí pelo vereador Dudu Franco, que foi subscrita aí também por todos os vereadores aqui da cidade, Flávio? Eu avalio como positiva, pois um dos pilares da economia de Itapetininga é o comércio e prestação de serviço. Tem o agronegócio, mas não está sendo tanto afetado como o comércio, que é obrigado a fechar. Tal. Eu vejo isso como 100% positivo, e é um momento que todo mundo tem que se unir. Quem puder ficar em casa, quem for do grupo de risco, como o Grego falou, fique em casa. Quem tiver doença pré-existente tem que ficar em casa. Mas nós não podemos penalizar a economia da cidade, né? Porque o comércio leva nas costas aí uma boa parte dessa economia. E nós temos que ter um respeito a esses comerciantes, a esses empresários, que já sofrem diariamente com uma carga de impostos aí absurda. É muito difícil você ter uma empresa, ter um comércio no Brasil. E ainda vem essas imposições ditatoriais de que você é obrigado a fechar, vem com multa, vem com um monte de ameaça, como se o empresário já não tivesse um monte de despesa, um monte de ônus, porque o bônus que sobra para o empresário é mínimo, entendeu? A gente costuma falar que o poder público ele é sócio majoritário de cada empresa desse país. Então, em âmbito estadual, federal ou municipal, realmente a carga de impostos ela é muito grande. Porém, não conseguiria manter a máquina pública com menos impostos hoje. O que tem que fazer os governantes se conscientizarem e enxugar um pouco a máquina pública, tanto de âmbito federal, estadual ou municipal. Eu tenho informações aí que nosso caixa municipal ele está bem equalizado e vai bem, mas a gente já sabe que o estadual não está, tem superfaturamento em N setores, respiradores e tudo mais. Em âmbito federal, com esse auxílio emergencial, foi tirado muito dinheiro do caixa para poder tentar ajudar o povo de alguma forma, mas infelizmente é uma realidade que nós estamos tendo aí, é novidade para todo mundo. Não ia ter ninguém experiente em Covid-19. Hoje, a OMS deveria ser um pilar de informação para o mundo. Infelizmente, eles não são. Eles estão dando informações desencontradas, eles estão tomando atitudes desencontradas, nem eles se entendem internamente. Como que nós vamos exigir algo de representantes dos países e de âmbitos estaduais, municipais, sendo que a própria OMS não sabe o que faz, nem para onde partir e nem para onde ir. Então fica muito difícil, está todo mundo aprendendo com essa situação. Mas eu vejo com louvor aí esse ato do Franco, eu acho que vai somar para a cidade, para os comerciantes e para todos os munícipes. Mas que todos ajam com responsabilidade, utilize das máscaras, do álcool em gel e faça a coisa da melhor forma possível. Muito bem, tempo passando aqui. Grego, a seu ver, né, essa moção, então, feita pelo vereador Dudu Franco, assinada pelos vereadores aqui da nossa cidade, pedindo, né, ao governo do estado de São Paulo uma reabertura, principalmente um plano aí para poder ajudar o pessoal das academias, professores de educação física, escolinhas aqui da nossa cidade. Como você avalia isso? Olha, eu sou um dos frequentadores assíduos diariamente de academia, né? Então eu adoro academia, eu sei como é que funciona, eu sei como é que eles higienizavam, mas é muito difícil o ambiente fechado, mesmo com pouca gente, porque os aparelhos são usar rapidez, assim,
é muito rápido, sabe? Um usa aqui, o outro vai lá e usa de novo, não tem jeito de limpar. Infelizmente, tem setores que não poderiam, neste momento, reabrir. E não é culpa, sabe? Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem uns gastos, o desemprego, tudo. Mas o time foi errado dos nossos governantes para fechar um momento errado, não seguir os exemplos de lá de fora, entendeu? Que agora era para estar tudo mais tranquilo, entendeu? O vírus estaria praticamente isolado em alguns lugares e na maioria dos lugares aberto. Eu, infelizmente, nesse setor aí, sabe, eu acho que não está certo. Mas, enfim, cada cabeça é uma sentença. Eu sei que os donos de academia, eles estão apertados, como todos os comerciantes, né, com contas vencendo, os empregados, os professores, enfim, todo mundo. Eu pertenço a grupos, inclusive, de esportistas que querem voltar a jogar futebol, mas estão ali firminhos, sabe? Estão firmes, aguentando. Enfim, olha, eu acho que não é o momento ainda. Muito bem, tempo. Flávio, tem 9 segundos ainda, se quiser complementar algo sobre esse assunto. Quero falar rapidamente que academia é saúde, né? Não é só física, principalmente mental. É uma válvula de escape e o povo tem que utilizar. Lógico, de uma boa maneira e responsável, né? E Grego, tem 46 segundos, se quiser ainda complementar a respeito desse assunto. Não, eu acho que, já que, se for, pelo jeito, todos os vereadores, né, assinaram, vai ser aprovada, eu acho que fica na consciência, né, de cada um, tanto nos donos de academias, como no próprio usuário, entendeu? De higienizar na hora que ele sair, número de pessoas. Então, que pensem de uma maneira em que não tenha que ser tomada alguma medida posterior para que feche de novo. Então, sucesso aí, e pelo jeito vai ser aprovado. Muito bem, nós passamos agora para a nossa terceira pergunta aqui do Contraponto de hoje, com o Grego e também com o Flávio aqui de Itapetininga. Eles estão conversando a respeito desses assuntos aqui da nossa cidade, principalmente a respeito da pandemia, né, que eu acho que é algo que é o grande assunto ainda desse momento. E trazendo aqui agora essa pergunta, iniciamos aqui com o Grego respondendo, a respeito aqui dos vereadores, principalmente, né, das campanhas a vereador aqui da nossa cidade. Algo que o pessoal tem comentado muito nas nossas transmissões aqui, o pessoal sempre coloca, seria que algumas pessoas às vezes aproveitam, né, das necessidades que as pessoas têm passado para fazer aquela velha política, né, de dar algo em troca do voto, de já começar a fazer. Você acredita que nesse momento, com a população ainda mais fragilizada por uma crise econômica, pode ser que essas eleições de 2020, elas tenham ainda mais dificuldades com respeito a isso, né, de pessoas trocando o voto por benesses, por uma cesta básica, por algo desse tipo? Olha, eu acho que essa eleição vai ser diferente, bem diferente. Vai ser via TV, via mídia, de qualquer maneira. Às vezes não é nem... Eu já fui candidato a prefeito, fui candidato a vereador, e eu nunca quis trocar, quem quiser acreditar, acredita, nada por voto, mas tem gente que vinha pedir, sabe? Pedir, e a gente nem tem certeza se essa pessoa vai votar ou não vai votar, entendeu? Então, vai ter muita gente que vai querer aproveitar esse momento. Não digo por parte dos vereadores, mas, sei lá, sempre tem, né? Gente aí, eleitor, talvez seja eleitor, talvez nem seja, entendeu? Às vezes o fulano não é eleitor. Mas eu acho que vai ser feito pela mídia,
levar, tomara que seja igual para todos. Claro que nós estamos vendo aí os atuais vereadores, eles têm uma certa vantagem, porque aparece mais antes, né, do período eleitoral na mídia, a própria prefeita, mas enfim, eu acho que os últimos 45 dias vão ditar aí em quem o povo vai confiar e vai votar. Tempo, passando aqui para o Flávio. Flávio, então, a seu ver, né, nós temos, acho que é algo muito discutido, né, hoje aqui na TV nós cansamos de falar a respeito do voto consciente, de um voto livre, de um voto em cima de propostas, mas com a população fragilizada, principalmente na parte econômica, nesse tempo, pode ser que muitas vezes esse mal aí, que seria a velha política, a troca de voto por benesse, ela possa acontecer mais fortemente nessas eleições de 2020? Olha, isso em cidade do interior é meio que corriqueiro, né? Infelizmente é uma prática péssima, é um mau exemplo, é nojento, chega a dar nojo na gente, né? Porque as pessoas utilizam de situações completamente frágeis para poder conseguir voto. Nós fizemos um trabalho recentemente de doação de cestas básicas, né? Foi mencionado aqui algumas vezes. E nós, nas periferias, nós nos deparamos com situações completamente constrangedoras, pessoas em situações precárias, e eu e minha equipe, nós não tiramos uma foto sequer para falar, ó, estamos entregando, porque não pode se utilizar a imagem de pessoas para poder se promover. E, infelizmente, isso na cidade acontece. Eu sou muito a favor de que vereador, ele tem que ser vereador e não assistente social, tá? Então ele tem que usar de articulação política do seu partido, estar na Assembleia Legislativa, ir lá para Brasília, buscar emenda, fazer esse tipo de coisa para poder beneficiar a cidade. E não simplesmente ficar fazendo assistência social, porque o município já tem o Departamento de Assistência Social, tem o apoio à criança através do departamento das prefeituras que cuida da parte psicológica, do conselho tutelar e tudo mais, tem o departamento de saúde, não é vereador que vai fazer paciente A pular na frente do B ou C pular na frente do B. Nós temos que utilizar do mandato para fazer projetos de bom nível, projetos que somem para os munícipes e que sejam duradouros e que não seja nada paliativo. Nós temos que usar o conhecimento para poder ir buscar verba para o município. O município sofre muito com falta de verba. Eu, que não sou nada, já consegui emenda para o município, entendeu? Agora, não serei também, não vou ser candidato a nada, mas nós temos que nos unir, tem que ser algo construtivo para a cidade. Eu tenho percebido que os vereadores, eles se focam em destruir. Reclama daqui, reclama dali, acusa de lá, acusa de cá e ninguém prova nada. Só passam vergonha, o tempo inteiro passando vergonha. Está na hora de mudar isso. Está na hora de criar projetos, de ser uma coisa construtiva para a cidade, para os munícipes, para a prefeitura, para a arrecadação municipal, buscar empresas, buscar empregos. Tem que fazer algo que some. Chega de mimimi, de choro, de gritaria. É ridículo esse tipo de coisa. Então nós temos que dar as mãos positivamente, construtivamente e somar para o município. Para mim tem que trocar todo mundo, troca geral. Renova a bancada e vamos tentar mudando isso aí aos poucos. Muito bem, passando agora aqui para o Grego. Grego, 1 minuto e 22, se quiser ainda comentar a respeito desse assunto. O seguinte, o Flávio tá certo, sabe? Mas num ponto de que vereador não é para ser assistente social, não é para... É para fazer projetos e leis a favor da população, que beneficia a população, você entendeu? E vigiar a prefeitura e tal, mas, sabe, esses são resquícios antigos de política, que antigamente a política, infelizmente, é assim, mas eu acho que vai mudar. Agora, eu repito, essa pandemia, enfim, a luta para se reeleger é muito grande. E essa eleição aqui não
está sendo assim, não está sendo fator positivo. Mas é que calhou no período eleitoral. Então, duvido. Quem é político, o Flávio talvez não saiba, o Guto não sabe, ele quer se reeleger, ele quer, de qualquer maneira, ocupar o lugar de novo. Então, ele faz de tudo para se reeleger, entendeu? Os novos também querem se eleger, mas não é a mesma coisa de quem está no poder e quer ficar no poder. Muito bem, Flávio, 9 segundos, se quiser complementar ainda. Perfeito. É muito bom ver a máquina pública funcionando em harmonia com a vereança, né? Porque as coisas fluem em prol da cidade, né? É muito bom isso. Quando tem tudo muito contra, não dá certo. Tempo. Muito bem. E passando agora para a nossa última pergunta aqui do Contraponto de hoje, iniciando com o Flávio. Flávio, vamos trazer aqui um assunto então federal aí, que foi o assunto das grandes manchetes aí desses últimos dias, que é vamos dizer assim, a infecção de Bolsonaro com o Covid-19, né? Nós tivemos algo aí que acho que muitas pessoas relacionaram até, né? Nós tivemos o primeiro-ministro da Inglaterra, onde ele, depois de ter o Covid, ter um Covid com muitas complicações e tudo, ele mudou muito da sua condução do combate ao Covid naquele país, né? A seu ver, vai acontecer algo desse tipo aqui no Brasil ou vai continuar a mesma condução que estava tendo aí por parte do governo federal ao combate ao Covid-19 no Brasil? Eu acredito que sempre a hombridade faz com que as pessoas possam recuar, reconhecer erros, falar, olha, errei aqui, vamos acertar, vamos tentar de novo, vamos fazer o melhor. Porque todo ser humano consegue dar mais do que já dá. Nós sempre temos como melhorar. O problema é quando vira política. Quando vira política, você não cede para A ou para D ou para partido tal, e vira um jogo de empurra, onde quem perde é o povo. Exemplo ruim de um lado, exemplo ruim de outro, superfaturamento de outro, aproveitadores do outro lado, e outro que sai sem máscara na rua. Então, vira um balaio de gato, onde quem perde é só o povo, entendeu? Então, se de âmbito federal, o governo federal fez o que está na sua limitação imposta pelo STF, que é mandar verba. Ele está mandando verba para os estados, ele está mandando verba para os municípios, ele está fazendo o que pode para fazer essa pandemia ser mais leve. Inclusive, já foi reconhecido internacionalmente que em tempo recorde, uma distribuição de dinheiro gigantesca, conseguiram fazer, teve fraude, já estão pegando, estão investigando, porque Brasil é Brasil, né? Não tem jeito. Mas eles vão pegar essas pessoas que receberam ilegalmente esse dinheiro e repassar da maneira certa. O exemplo de não usar máscara foi péssimo. Uma hora ele ia pegar mesmo, entendeu? Nós aqui em casa, tomando todos os cuidados, pegamos, e eu sempre falei, olha, isso pega no ar, porque eu tomei todas as precauções e peguei. Não é só através de máscara que nós vamos nos proteger, mas nós temos que usar. É algo a mais para proteção, entendeu? Então, assim, seria esperar muito se o Bolsonaro fazer milagre. Ninguém vai fazer milagre. O Dória não vai fazer milagre. O que a gente pode tentar, pegar um exemplo do Zema lá em Minas Gerais, está fazendo uma bela administração com relação ao Covid, os números estão bons, ou talvez não estejam, estão mentindo, falam que aqui superfaturam números e lá pode estar subfaturando números. A gente fica tudo nessa incógnita, né? Mas o Bolsonaro ser infectado, assim como os ministros, isso já era de se prever. Na verdade, eu acredito que todo mundo vai pegar, pelo menos 80%, 90% da população vai acabar passando por esse susto. É uma gripe, né? Quem que não pega a gripe? E quem tem o corpo debilitado vai sofrer um pouquinho mais, mas vamos dar exemplos, né? Eu procuro fazer a minha parte. Muito bem, passando agora aqui para o Grego. Grego, a seu ver, essa mudança aí, vamos dizer assim, é uma possível mudança na forma de condução desse combate do Covid-19 no Brasil após o nosso presidente ficar infectado? Sabe o que acontece? Tantas mentiras, né? Que muita gente não acredita, né? Você vê quanta gente próxima a ele está fazendo teste e ninguém comprova. Mas, por fim, e daí? Gripezinha e outras coisas, sabe? Inclusive levando muita gente, o povo, né, a não obedecer às regras para que a gente estivesse já
não é nem platô que estão falando de platô, a gente tivesse lá embaixo já com pouquíssimos casos, entendeu? Para você ter uma ideia, 40 bilhões destinados aos estados, aos municípios, só foram destinados só 12 bilhões, entendeu? Nós temos um ministro da saúde que não entende nada de saúde, entendeu? Então parece birra, parece uma coisa assim, política não ruim. Nós tínhamos um país respeitado internacionalmente pelas grandes lideranças mundiais e de repente se torna motivo de críticas e gozações pelo mundo todo. Puxa vida, olha, é uma coisa horrível. Eu leio jornais de 2, 3 países assim por dia, ainda mais agora que estou em casa. Eu vou falar para vocês, é coisa... E outra coisa, tem que governar. Está pensando, todas as ações parece que são para as eleições, próximas eleições de 22. A única coisa que se fez foi a reforma da Previdência, que falaram que ia mudar tudo, não mudou. Aí vem o Guedes e fala que, olha, falta... nós estávamos indo bem o quê? Já estava previsto o PIB menos de quase 2% negativo. Claro que agora vai estourar. Mas, enfim, o povo brasileiro vai superar, nós vamos superar. Nós temos, assim, um povo que aprendeu, né, com esses desgovernos todos, né, que o Flávio até falou, de politicagens, de outras coisas, de desvios e outras coisas, aprendeu a se defender. E que não é bom, porque daí ele não obedece, né, quando o governo acerta. Então, enfim, nós vamos aguardar, esperar que tudo isso passe e que nós voltamos a ter aquele comércio bom, forte, e sejamos novamente respeitados internacionalmente. Flávio, por favor, você tem 30 segundos ainda se quiser complementar. Só quero dizer assim, só vamos passar por tudo isso com união e construção. A desconstrução não vai levar a nada. Então, que fique a dica, vamos procurar somar e não subtrair. E eu quero aqui já deixar meus agradecimentos na TVI, ao Grego, obrigado aí pela companhia, e a todos que estão nos assistindo. Contem comigo sempre que precisarem, e estou à disposição de todos. Muito bem, muito obrigado, Flávio, pela participação aqui com a gente. Grego também, muito obrigado, um grande abraço por parte aqui da TVI. Se quiser deixar um recado final aqui, fica aberta a câmera para você também. Então, Guto, obrigado aí pelo convite, ao Flávio, companheirão aí no debate, e a todos aí da TVI, todos de Itapetininga, e vamos nos esforçar a obedecer às normas, entendeu? Para a gente sair quanto antes disso. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Muito bem, muito obrigado, Grego, muito obrigado, Flávio. Esse foi o Contraponto aqui, esse quadro do Telescópio, que sempre traz pessoas aqui de Itapetininga, personalidades da nossa cidade aqui, conversando a respeito dos assuntos. O que você achou? Comenta aí pra gente.